Bem-vindo ao meu canal Exegese sem Exegese, mais um vídeo para complementar a ideia que nós estamos seguindo aqui de ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia, pesquisar sobre como ler a Bíblia e tudo funcionando nessa dinâmica. Como eu tenho dito, se esse é seu objetivo, se inscreva no meu canal, pois os vídeos servirão a esse propósito e são alguns, e outros virão também, se assim Deus quiser. Ótimo, nesse vídeo eu quero trabalhar um pouquinho a questão do Apocalipse. Esse é um livro extremamente discutido. O meu foco aqui é pensar no contexto evangelical brasileiro, pensado no pensamento tupiniquim a respeito da leitura da Bíblia. Nós temos muitas dificuldades nesse aspecto, por várias razões que eu nem vou citar aqui. Mas ótimo, vamos pensar no seguinte: eu quero ler os 22 capítulos do Apocalipse. Eu quero entender esse livro, quero trabalhar a ideia do autor, extrair significado, quero ser honesto, quero cumprir a minha responsabilidade como leitor da Bíblia de forma honesta, como eu disse, de forma genuína, agradando a Deus. Ótimo. Então, vamos lá. Uma vez que você quer ler o livro, é necessário entender o seguinte, que o primeiro ponto a ser observado são os chamados métodos de interpretação do livro, ou abordagens interpretativas. Olha só, quando a gente vai ler o Apocalipse, essa é uma máxima que todo leitor da Bíblia precisa ter. Na verdade, a interpretação ela sempre está baseada numa abordagem pressuposicional. Você começa alguma coisa a partir de alguma coisa para ler. Você tem um pressuposto. E o Apocalipse ele tem algumas abordagens de interpretação. A sua leitura ganhará direções distintas pela abordagem adotada. Exemplo, você pode achar que a besta lá do capítulo 13 de Apocalipse é Nero, são os imperadores mundiais, é o Papa, é Hitler, é o Anticristo. Porque essa pluralidade de possibilidades? Essa pluralidade de possibilidades está fundamentada na abordagem interpretativa adotada. Abordagem interpretativa adotada, grave isso, te levará para uma direção distinta. Então é necessário ter conhecimento da abordagem e da funcionalidade dela, como uma engrenagem que vai fazendo os outros pontos funcionarem a partir da sua perspectiva definida. Então, a minha leitura do Apocalipse a conclusão na minha leitura do livro está totalmente fundamentada na abordagem interpretativa que eu uso, ou que nós usamos. No Brasil, no imaginário do povo brasileiro, o Apocalipse é só futurista e as figuras são literais. Estou falando aqui a grosso modo, uma leitura de senso comum, uma leitura sem levar em conta isso. Nós crescemos aqui nesse cenário imaginando o Apocalipse só como futurista. Isso faz parte da nossa formação numa cosmovisão secundária. Mas tudo bem, vamos lá. Então, uma vez que eu entendi isso, tem que ter os métodos, abordagem de interpretação. Quais são eles? O primeiro é historicista, o segundo, preterista, o terceiro, idealista, o quarto, futurista e o quinto, eclético, forma histórico-redentora de idealismo modificado, como Gregory Bill assim o chama. Então você tem 5 possibilidades de abordagem ou abordagens interpretativas para ler o Apocalipse. Então vamos lá. Primeiro, eu vou ler o Apocalipse a partir da abordagem historicista. Na verdade, essa abordagem é bem antiga. Ela foi fundada lá por Joaquim de Fiore no século XII. Então ele teve uma visão que dizia que os 1260 dias do Apocalipse estava relacionado a acontecimentos da história ocidental, desde os apóstolos até a época presente. Claro que os franciscanos, a ordem então, seguiram Joaquim, entendendo que se estava apontando para Roma, pagã, para o papado, a corrupção da igreja, a dificuldade que os franciscanos tinham com a percepção romana da época. Mas além deles, seguindo a Joaquim de Fiore, os reformadores também acabam entendendo que o Papa era o anticristo. Isso é interessante, porque essa abordagem historicista
ela chega também na confissão de fé de Westminster, que entende que o anticristo é o Papa. Então nós estamos falando já do século XVII. Ainda assim, nós temos a abordagem historicista lida assim. Então, é muito comum, às vezes, provavelmente já tem experiência nesse aspecto, daqueles que pegam a mensagem às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, como fossem 7 períodos das igrejas. Então, isso também faz parte da abordagem historicista que está aqui. Então, a ideia é que a história da igreja se desenvolve dentro da história mundial. Então a besta, em outros momentos, foi o anticristo, aliás, a besta ou o anticristo pode ser identificado às vezes com Papa, Napoleão, Mussolini, Hitler. Então essa abordagem historicista, ela procura ler a história mundial a partir da história da igreja. Então, é um tipo de leitura, só que talvez uma das grandes complexidades que nós temos que pensar quando nós lemos o Apocalipse é que esse livro ele tem autor, tem leitores originais definidos, que vivem uma situação definida, e o texto precisa acoplar essa leitura histórica a partir da perspectiva dessa dinâmica de autor com leitores originais. E na abordagem historicista isso é jogado de lado, é deixado de lado totalmente. Então, como se o Apocalipse fosse só um registro sobre personagens futuristas que estão relacionados à história mundial, a história da igreja é só um elemento dentro disso. Então, essa é a abordagem historicista. Se você vai ouvir bem assim, a besta era o Papa, a besta ou é o Papa, tem gente que acha, né? Foi Napoleão, a besta foi Hitler. Então, tudo isso faz parte da chamada abordagem historicista. A segunda abordagem é chamada de preterista. Ela, na verdade, se relaciona, diferentemente da historicista, ela se relaciona com a situação vivida por João e pelos seus leitores originais, e não um período futuro. A abordagem preterista está presa ao primeiro século. Então, evidentemente que algumas abordagens, dentro dessa abordagem preterista, aquela que considera que, de fato, o livro trata de uma opressão romana à igreja, então a igreja está sendo perseguida pelos imperadores ou pelo Império Romano, então as dinâmicas que ocorrem no livro são fruto disso. Até as trombetas, os selos, as taças são juízos sobre o Império Romano, nessa primeira dinâmica. Então, na abordagem preterista, se lê o livro assim. É muito comum isso também. Você lê o Apocalipse, ouviu algumas informações, de entender que o livro é um conjunto definido de perseguições do Império Romano sobre o povo de Deus aqui. Então, o livro trata da vitória da igreja sobre esse império que está na contramão do evangelho. Mas, dentro dessa linha preterista, tem aqueles também que consideram que a igreja não está sofrendo uma perseguição. Ela tem, talvez a crise fosse uma crise muito mais ideal do que real. Então, se numa segunda abordagem preterista, a crise se torna interna e não externa. Então, a dinâmica aqui é justamente tratar aquilo que a igreja está vivenciando por influência externa de um certo paganismo que ela está, né, naquele momento, tendo que lidar no seu dia a dia. Então, nessa dinâmica, é um pouquinho diferente. A leitura aqui é um pouco diferente. E a terceira opção é, na abordagem preterista, entende que o livro foi escrito anos de 70 e profetiza a queda de Jerusalém e acaba reduzindo o livro a praticamente Israel, como se só Israel tivesse em voga aqui, e claro que o apontamento ainda continua sendo a revolta contra Roma, a própria revolta judaica no ano 66 ao ano 70. Então, essa dinâmica preterista focaria totalmente em Israel. Essa abordagem bem fraca no que diz respeito a levar em conta que o livro está falando dos cristãos, não propriamente Israel. Mas tudo bem. O que acontece? Qual é a importância? Na verdade, a gente tem que pensar que a exegese do Apocalipse deveria começar pela abordagem preterista. Mas eu vou explicar isso melhor na forma histórico-redentora de idealismo modificado do Gregory Bill. Ótimo, passamos pela historicista, preterista e agora a idealista.
A Idealista é bem conhecida no Brasil por um livrinho chamado Mais do que Vencedores, do William Hendrickson. Foi publicado há alguns anos e muita gente já leu esse comentário do Apocalipse, que é um comentário interessante, inclusive trata o chamado paralelismo progressivo, que é uma forma de estruturar o livro. Depois o Simon Kistemaker continua na mesma dinâmica. Na abordagem idealista, os símbolos eles não focam propriamente acontecimentos históricos, mas verdades espirituais atemporais. Então, nessa dinâmica, há uma batalha realmente da igreja ou de Deus contra o mal, da igreja contra o mundo. Então, se pensa nos selos, nas trombetas, nas taças, como julgamento sobre os pecadores de todos os tempos. Então, e a besta é uma referência a todos os impérios e governantes cristãos em toda a história. Então, por ser uma verdade atemporal, ela não está presa como se fosse o preterista, que trata lá a besta como Nero, por exemplo. A Nero é o anticristo, Nero é a besta que vai perseguir a igreja. A abordagem idealista, ela trabalha como uma verdade atemporal. Logo, não se prende ao primeiro século propriamente. Em quarto lugar, nós temos a abordagem futurista. Como eu disse lá, essa abordagem é a mais conhecida no Brasil hoje. Quase todo mundo leu o Apocalipse a partir de uma abordagem futurista. A gente precisa admitir que ela é bem antiga, desde os primeiros pais da igreja, como Justino, Irineu, Hipólito. Depois ela perde espaço com o triunfo do método alegórico e a visão amilenista de Agostinho. Depois ela volta com Francisco Ribera, que era um jesuíta que se opôs à interpretação antipapal da reforma, a questão historicista que eu trabalhei anteriormente. Mas a questão é a seguinte: você está lendo Apocalipse numa abordagem futurista, você vai compreender que o capítulo 4 a 22 do Apocalipse, eles acontecerão no fim da história, introduzindo o escatom. Então, olha bem, nessa abordagem, 4 a 22, tudo ainda acontecerá. Nada ainda, de fato, é uma dinâmica. Na verdade, a gente tem algumas linhas dentro da abordagem futurista, mas eu vou reduzir aqui para trabalhar o dispensacionalismo e o chamado pré-milenismo clássico. Embora não seja a melhor forma porque pré-milenismo é uma coisa que envolve o Apocalipse 20, não a interpretação do Apocalipse. Vamos gravar isso, hein? Então, o que acontece? A ideia no dispensacionalismo é que, de fato, existe uma série de dispensações ou estágios centralizados na eleição que Deus fez para com Israel, como povo da sua aliança. Logo, a igreja na atual dispensação ela é só um interlúdio, porque Deus tratou com Israel, agora vem o interlúdio da era dos gentios, depois vai voltar a tratar com Israel no período da tribulação e do milênio, e aí vai. Então, essa abordagem futurista do Apocalipse, como eu disse, muito usada no Brasil. Então, o que há? O chamado arrebatamento, todo mundo já ouviu aquele hino, o mercado está vazio, e aí vai. Então, haverá o arrebatamento, depois uma tribulação de 7 anos. No meio da tribulação, o anticristo vai se revelar, vai aparecer, de fato, depois do arrebatamento, no meio da tribulação, haverá a chamada grande tribulação. Por isso que você ouve assim, não, a igreja passará ou não passará pela grande tribulação. Você ouve os caras discutindo isso aí. Na abordagem futurista, não passará. A igreja foi arrebatada lá, agora é coisa para Israel. Depois virá a parousia no capítulo 19, depois tem o milênio literal, porque os futuristas são literais também na leitura do Apocalipse. É bom entender isso. Para ser futurista tem que ser literal. Isso é um problema sério para entender o gênero apocalíptico, mas tudo bem. Já o pré-milenismo clássico, ele também acredita no milênio literal, mas não trabalha com a questão das dispensações. É muito legal o estudo das dispensações na teologia sistemática do Luiz Berkoff. Ele explica bem interessante o que ele coloca, e outros autores também.
Agora, a última abordagem de interpretação é chamada abordagem eclética. Como eu disse, o Gregory Bill chama de forma histórico-redentora de idealismo modificado. O livro do Gregory Bill é de 1999. Até hoje, quem não lê inglês não teve acesso a essa obra, a não ser um comentário menor do Apocalipse, se eu não me engano, a Cultura Cristã lançou. Então, Gregory Bill, ele combina as linhas de pensamento discutidas até aqui. Então, o método histórico tem valor importante, mas os outros também têm. Então, ele consegue ler a besta, por exemplo, como Nero, uma abordagem preterista, consegue ler como uma verdade atemporal, como os impérios anticristãos, não tem nenhum problema, consegue ser futurista, entendendo que virá um anticristo, ou virá o anticristo. Então, ele consegue interagir com todas as linhas, não precisa absolutizar uma linha definida. Claro que tudo isso não é uma questão de gosto, eu acho isso aqui, não. Você faz uma análise de estrutura do livro para ver como a abordagem funciona a partir também do gênero literário, da linguagem simbólica do Apocalipse, tem todas as outras dinâmicas sendo trabalhadas aqui. Então, esse tipo de abordagem que eu uso para ler o Apocalipse, eu acho e vejo que ela é fantástico. As outras abordagens, elas absolutizam um lado do Apocalipse e às vezes não é nem bem feliz. E a ordem cronológica de interpretação é outro ponto importante, ao meu ver. Toda leitura do Apocalipse precisa começar como preterista. Não dá para começar o Apocalipse como futurista. Tem que começar como preterista. Você lê o livro a partir das considerações do primeiro século, que envolveu o autor e os leitores originais. Depois tem todo um exercício exegético para fazer, inclusive semântico, para entender o significado aqui, para se levar a leitura para outros pontos. Mas eu encerro dizendo que o vídeo já está longo, que o tipo de abordagem de interpretação que você usar nesse livro será determinante para as suas conclusões. Então vale muito a pena estudar sobre a questão das abordagens interpretativas do Apocalipse. Fique com Deus, um abraço.